Olá, tudo bem aí? Espero que sim. Vamos conversar sobre o conteúdo de História do PET Volume 6, segunda semana. Professoras Ana Paula e Cira, turminhas do 5º ano da Escola Estadual Lila Fará. Em nossa aula de hoje, continuaremos o nosso estudo sobre o tempo, dando ênfase nos instrumentos de medidas usados na antiguidade e atualmente. Então vamos lá? O que é tempo para você? Tempo é a duração dos fatos, é o que pode determinar os momentos, as horas, minutos e segundos, as épocas, os períodos, os dias, semanas, meses, anos e séculos. Ao longo da história, o homem sempre vem procurando formas de medir o tempo. Medidas de tempo. As medidas de tempo são as unidades usadas para marcar o tempo. Essas medidas são formadas por padrões que podem ser encontrados facilmente no nosso cotidiano. Quando usamos o relógio para marcar o período que precisamos nos arrumar ou o tempo que vamos levar para chegar a um determinado compromisso, estamos medindo o tempo. Os anos, meses, horas, minutos e segundos são formas de determiná-lo. E no passado, como isso era feito? Antigamente, os povos usavam o sol como um mecanismo de orientação. Basicamente, entendiam que quando o sol estava no céu, era dia e na ausência dele, era noite. Foi assim que passaram a dividir o dia em 24 horas. Cada hora em 60 minutos e cada minuto em 60 segundos. As unidades de medidas de tempo. Usamos as horas, os minutos e os segundos para marcar o tempo e a duração de algum acontecimento ou compromisso. O segundo é adotado pelo Sistema Internacional de Medidas como parâmetro, para as demais unidades. Ele serve para todo o canto do mundo, fazendo com que o tempo seja marcado do mesmo jeito em qualquer lugar. Então, atenção! Vamos relembrar? O tempo pode ser medido de diversas maneiras. O intervalo de tempo de uma rotação completa da Terra equivale a 24 horas, que representa um dia. O dia é dividido em horas, as horas em minutos e os minutos em segundos. O relógio, então, serve para marcar essas medidas. Também podemos marcar o tempo usando anos, meses, semanas ou dias. Para marcar essas medidas, usamos o calendário. O ano é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa ao redor do Sol. Normalmente, um ano corresponde a 365 dias. No entanto, de 4 em 4 anos, um ano tem 366 dias. O ano bissexto. O ano bissexto acontece de 4 em 4 anos. Nele, se adiciona mais um dia no calendário regular, que deixa de ter 365 dias, como no normal, e passa então a ter 366 dias. Esse dia extra é 29 de fevereiro. E por que isso acontece? Devido ao calendário juliano exigir um dia adicional a cada 4 anos, os romanos então decidiram que esse dia seria em fevereiro, que na época era o último dia do ano. Temos também os meses, O mês é o intervalo de tempo correspondente a determinado número de dias. Os meses de abril, junho e setembro, e novembro, nós temos 30 dias. Já os meses janeiro, março, maio, junho, agosto, outubro e dezembro possuem 31 dias. O mês de fevereiro, normalmente, 28 dias. Aí, de 4 em 4 anos, 29 dias. Instrumentos de medida de tempo. Atualmente, medir o tempo continua sendo uma tarefa importante, não é mesmo? E por isso, o relógio é o instrumento que mais é utilizado no dia a dia para medir o tempo. Ele pode ser de pulso ou de parede, digital ou analógico. E essa diferença aí entre o digital e o analógico? Os relógios analógicos são os relógios tradicionais, em que uma série de números indicam o tempo.
Os relógios também têm 2 ou 3 ponteiros que giram, né, para especificar, para mostrar então a hora. Já os relógios digitais, eles usam uma série de dígitos, né, que são numerozinhos para indicar aí a hora. Então, agora nós vamos conhecer alguns instrumentos, né, de medidas usados na antiguidade e atualmente. São todos indicados lá no nosso PET volume 6. Vamos lá? Ampulheta, criada no século XVIII, é conhecida também como relógio de areia. A sua estrutura é composta por duas âmbulas, né? Essa parte de cima e a de baixo. E entre elas existe um pequeno buraco, por onde passa a areia que fica dentro desse instrumento. Na medida em que a areia vai caindo de uma âmbula para outra, o tempo é marcado. O próximo instrumento é a clepsidra, que foi criado em 1400 a.C. e é conhecido como relógio de água. Esse instrumento usa a força da gravidade para mover a água fazendo o mesmo movimento que a areia faz na ampulheta. Esse relógio é muito moderno, até parece do Homem de Ferro. Vamos conhecer? Relógio atômico. Foi criado em 1955 e é considerado um dos relógios mais precisos já inventado. Ele usa as propriedades do átomo para funcionar. Relógio de sol. Foi criado por volta de 1500 a.C. e é um dos instrumentos de mais fácil compreensão. Ele usa então a luz do sol, que reflete em uma placa e produz uma sombra que está aí fixado em um mostrador. À medida então que a posição do sol muda, a sombra ela se desloca pela superfície do mostrador, passando sucessivamente pelas linhas que indicam as horas. O único problema, né, gente, é a noite, que não tem como ver. Aqui na nossa cidade, lá na pracinha, nós temos um relógio de sol. Instrumento para mim é novidade, eu não conhecia o relógio de vela, que foi criado em meados do século VIII e era composto apenas por uma vela, que era marcada, né, com vários tracinhos. E à medida que a vela ia queimando, o tempo era marcado. Vamos para o nosso último exemplo de instrumentos de medidas de tempo indicado no nosso PET? É o relógio de pêndulo. Criado em 1656, esse instrumento utiliza os pêndulos para marcar o tempo. O balanço dos pêndulos gera energia e move então os ponteiros do relógio. Lindos, não é mesmo? Viu como foi rápido? Já estamos na revisão. Na aula de hoje, conhecemos alguns instrumentos para medir o tempo, antigamente e nos dias de hoje. Também relembramos algumas informações importantes para a realização das atividades do nosso PET. Espero que tenha ajudado. Então vamos para as nossas atividades? Páginas 76, 77 e 78. Surgindo qualquer dúvida, procure a sua professora. Ah, e um lembrete, estude com dedicação e nada no mundo poderá afastar você dos seus sonhos. Fiquem bem, até a próxima, estamos com saudade. Tchau, turma!